Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo da quinta-feira. Esperamos que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça de Deus seja abundante na sua vida e na vida da sua família. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo, a pneumatologia. Vamos ver mais um tópico nessa noite que gostaríamos que você ficasse conosco, acompanhasse aqui o nosso estudo, participasse ativamente conosco, estudando a palavra do Senhor. Nosso tópico dessa noite, nós iremos estudar, é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Na quinta-feira passada, nós concluímos o tópico sobre os símbolos do Espírito Santo. Tivemos 2 quinta-feiras estudando sobre os símbolos do Espírito Santo, A primeira quinta-feira retrasada e a passada estivemos estudando sobre os símbolos do Espírito Santo. Hoje nós vamos para o tópico Espírito Santo no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, certo? Nós vamos começar com oração, pedindo a Deus que nos abençoe, nos oriente, que o seu Santo Espírito nos ilumine nessa noite para que a gente possa aprender um pouco mais da sua palavra. Feche seus olhos, com a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma quinta-feira de estudo bíblico da tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos então para o nosso estudo, sem mais delongas. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Pequena introduçãozinha a respeito desse tópico é que a gente não costuma, ao lermos o Velho Testamento, nós não encontramos com frequência o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos várias referências à palavra Espírito Santo, mas no Velho Testamento nós não encontramos com frequência o termo Espírito Santo. Normalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, como nós podemos observar aí no texto hebraico, Ruach Elohim é o termo que se utiliza no Antigo Testamento para se falar do Espírito Santo, o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. Então a palavra hebraica para espírito é ruah, que pode significar fôlego, vento ou espírito. Nós vemos essa palavra hebraica logo no 2º versículo do livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 2, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, nós não encontramos no Velho Testamento a expressão Espírito Santo. Normalmente, no Velho Testamento, encontramos a expressão Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. No caso, a palavra é utilizada para Espírito, sendo Ruach, que significa fôlego, vento ou Espírito. No Velho Testamento, alguns estudiosos chegaram a catalogar 88 referências à pessoa e à obra do Espírito Santo. Evidentemente que a gente não vai estudar essas 88 referências, porque não dá tempo, fica muito extenso o nosso estudo. Nós vamos fazer ele um pouco mais curto, mais simples, observando as principais referências a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Bem, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, quando a gente vai observar a palavra do Senhor, ela já nos ensina que o Espírito Santo já agia
desde o princípio, através de toda a história e em todos os tempos. Ou seja, o Espírito Santo nunca deixou de agir nem atuar em todos os tempos, em toda a história. O que nós vamos estudar hoje é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, a gente vai restringir a nossa área de estudo hoje para o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Com relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente pode observar que ele participou na criação do mundo, esteve presente na criação do mundo, né? Ele aparece não só na criação, mas também sustentando todas as coisas. Então, o Espírito aparece na criação e na sustentação de todas as coisas. Nós temos esse texto de Gênesis, capítulo 1 e o verso 2, né? Diz o texto aí: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a gente observa aí na ação criativa, né, atribuída também ao Espírito Santo, que já no verso 2 do livro de Gênesis, do começo, do princípio, ele estava ali agindo, pairando, como que produzindo, né, chocando, como que produzindo vida sobre o abismo, né, sobre as águas. Temos outro texto também, que está no Salmo 104 e o verso 30, onde o salmista, inspirado pelo Espírito, ele diz: envias o teu Espírito e eles, os homens, são criados, e assim renovas a face da terra. Então esse versículo aqui revela também esse cuidado, essa sustentação que o Espírito dá a essa criação que ele coparticipou. Então a gente observa aí que ele participa da criação e ele também participa na sustentação de todas as coisas. Então essa primeira lição que a gente aprende com relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele participou na criação do mundo, não só participando da criação, mas também na sustentação de todas as coisas. Segundo, ele aparece no Antigo Testamento equipando as pessoas para o serviço. O Espírito Santo, na história de Israel, ele aparece capacitando homens e mulheres para as mais diversas atividades. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece capacitando as pessoas, né, homens e mulheres, na história de Israel, para as diversas atividades que deveriam desempenhar, e aí o Espírito Santo capacita essas pessoas para desempenharem essas atividades. Então, como é que ele equipa as pessoas, né, os homens e as mulheres, para o serviço? Primeiro, letra A, dando perícia. Então, quando a gente olha aqui esse texto de Êxodo, capítulo 35, verso 30 a 35, diz: Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Tanto ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Então nós encontramos aqui no Velho Testamento o Espírito Santo capacitando as pessoas e, em primeiro lugar, dando perícia, né? A gente observa nesse texto que o Espírito de Deus encheu a Bezalel, né, da tribo de Judá, de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Ele encheu também de habilidade, de conhecimento, de inteligência para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa também, a Aholiabe, da tribo de Dan.
essas duas pessoas ficaram encarregadas de construir os utensílios para a confecção do tabernáculo, ou seja, da tenda do encontro, onde Deus estaria ali como santuário naquela tenda, vivendo entre o povo de Israel. Então, aqui o texto diz claramente que Deus, através do Espírito Santo, né, o Espírito de Deus o encheu a Bezalel, encheu a Oliabe de habilidade, inteligência, conhecimento. Então a gente observa aí que o Espírito Santo capacitava as pessoas, dando perícia para que eles pudessem realizar as tarefas, e no caso aqui específico, Bezalel e Oliabe, para a construção dos utensílios, né, do tabernáculo do Senhor. Letra B. Ele também capacitava para liderar, para a liderança. Então, observa aí algumas pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo para liderar. Começamos com José no Egito. Gênesis 41, 38 diz: Então o faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que há o Espírito de Deus? Então aqui a gente observa que até mesmo um homem ímpio, né, como o faraó, ele reconhece que essa habilidade que que José tinha, era a presença do Espírito de Deus na sua vida. Então, quando ele revela aquele sonho do faraó, que ele fica admirado, né, com a sabedoria de José, então ele diz: onde a gente pode encontrar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus para que administre as coisas do Egito. Então José, a partir desse momento, passa a ser governador de todo o Egito, estando abaixo apenas da figura do faraó. Então aqui nós encontramos capacitando José no Egito para a liderança. José, homem em quem está o Espírito de Deus. Vemos também Moisés e os 70 anciãos. Diz aí no texto de Números, capítulo 11, versos 16 a 17. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, né, o tabernáculo, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, os 70 anciãos, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levá-la sozinho. Então a gente observa aqui Deus capacitando, né, não só Moisés, né, mas capacitando também esses 70 anciãos para ajudar a Moisés a administrar, a liderar o povo de Israel. Temos também o exemplo de Josué, Números capítulo 27, verso 18 a 20. Josué, que seria o sucessor de Moisés, diz aí o texto: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e, à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Então a gente observa aí, né, Deus capacitando então Josué, né, agora com o seu espírito para poder liderar o povo de Deus, né, para estar se apresentando ao povo de Deus como uma autoridade que deveria ser obedecida por toda a congregação de Israel, que acontece
quando ele substitui a pessoa de Moisés, quando Moisés falece, morre, então ele assume a liderança do povo de Israel, fazendo com que o povo atravesse o Jordão e conquiste a terra prometida. Temos outro exemplo, o exemplo de Otniel, aí no tempo dos Juízes, Juízes 3:10, diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele, Otniel, e ele se tornou juiz de Israel, foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Uzan-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a gente está vendo aí o Espírito do Senhor vindo sobre Otoniel, dando condições para que ele possa julgar o povo de Israel, sair e fazer guerra contra os inimigos do povo de Deus. Outro exemplo, Gideão. Isso aí é mais conhecido, né? Figura de Gideão, do juiz Gideão. Gênesis 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Nós temos aí o Espírito do Senhor revestindo Gideão para começar a livrar Israel da mão dos midianitas. Terceiro lugar, letra C. A gente vê no Antigo Testamento o Espírito Santo concedendo força física. O grande exemplo do Espírito concedendo essa força física é a figura do juiz Sansão. Está lá em Juízes capítulo 15, verso 14 e 15, diz aí o texto: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Observe aí, né? Deus dando essa capacidade, vindo sobre Sansão, se apossando sobre Sansão, concedendo a ele uma força física inimaginável. Continuando o texto, diz: achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Então nós vemos aí o Espírito Santo concedendo força física, no caso aí a figura do juiz, conhecidíssimo Sansão, conhecidíssimo pela sua extrema força que vinha da presença do Espírito do Senhor quando se apossava de Sansão. Ainda no Antigo Testamento, em quarto lugar, letra D, nós encontramos o Espírito Santo ungindo reis. A gente tem o exemplo aqui da figura do grande rei de Israel, né, Davi, e nós encontramos aí no texto em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, onde diz: Samuel, profeta, pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, olha aí, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, nós encontramos aqui o Espírito Santo, né, capacitando também, se apossando de reis para conduzir e liderar o povo de Israel. Então, aqui a gente vê esse texto de Samuel, né, que pega o chifre do azeite. A gente viu no estudo passado, né, que um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo ou o azeite, né, e ele unge Davi com esse azeite, e a partir dessa unção, o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Essa é uma das grandes diferenças da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né, no Espírito ele vinha, se apossava esporadicamente, temporariamente de algumas pessoas, mas no Novo Testamento ele habita em todo crente em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Mas aqui a gente tem esse texto, né, de Davi sendo ungido, e a partir dessa unção
o Espírito do Senhor tomando conta da vida de Davi, capacitando ele para ser o grande líder do povo de Israel. Agora, inspirando os profetas. Então, olha aí, inspirando os profetas. Então, quando a gente observa no Antigo Testamento, a gente vai ver também o Espírito Santo, né, inspirando os profetas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, profetas, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, inspirados, né? Movidos, theopneustos, no grego, né? Movidos, né? Soprados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, os profetas, eles não falaram deles mesmos, mas foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. A gente tem aqui alguns exemplos, só para a gente estar observando, né? Temos essa figura aí meio nefasta, esquisita de Balaão, né? Então a gente vê aqui, ó, Números 24, 2, diz aí o texto, né? Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Então o Espírito Santo inspirou os profetas. No caso aqui de Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque, né, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas, como profeta de Deus, mesmo se vendendo para profetizar maldição, mas, no entanto, Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque quem se apossava de Balaão era o Espírito de Deus, e sempre o Espírito de Deus fazia com que Balaão profetizasse bênçãos para o povo de Israel. Então, tem exemplo aqui de que o Espírito Santo, ele estava inspirando os profetas, né? Outro exemplo, a gente tem o profeta Zacarias, que a gente vê aqui no texto de 2 Crônicas 24, 20. Diz aí o texto, então, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Olha aí, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Então a gente observa aqui que a ação profética aqui de Zacarias não foi uma ação da sua própria parte, mas o Espírito de Deus que veio sobre Zacarias, inspirando ele a falar a palavra de Deus para o povo. Outro exemplo é o profeta Miqueias. Diz aí o texto de Miqueias 3:8. Diz aí o texto: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então aqui observe como Miqueias ele tem essa consciência de que o que ele estará falando, né, que ele usa aqui o termo, né, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, o que leva ele a fazer isso é porque ele está cheio do poder do Espírito do Senhor. Ele tem essa consciência de que ele está cheio do Espírito do Senhor, cheio de justiça, de força, vinda do Espírito, para ele declarar a Jacó, né, para ele anunciar os pecados de Israel, os pecados do povo de Deus. Então a gente tem aí esses exemplos mostrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo também inspirou os profetas a profetizarem e também a escrever a palavra de Deus. Bem, queridos, então no Antigo Testamento, concluindo
esse pequeno estudo, nós temos o Espírito Santo inspirando os profetas, aqui vimos agora nessa última parte, para registrar, escrever o que seria a palavra de Deus, a Bíblia. Né? É aquilo que o apóstolo Pedro diz que os homens santos falaram, né, movidos pelo Espírito Santo, né, impulsionados pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo também ela está presente nos escritores do Novo Testamento. Essa inspiração não está só nos profetas do Antigo Testamento que escreveram a palavra, mas também essa inspiração do Espírito Santo está presente nos escritores do Novo Testamento, levando esses escritores, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Judas, né, a escreverem a palavra do Senhor. Ok, queridos? E hoje em dia, o Espírito Santo age como iluminando os servos de Deus, tanto na leitura, no estudo e na proclamação da palavra de Deus, que já está escrita. Então, hoje, não existe mais essa inspiração do Espírito Santo como existia no Antigo Testamento e também nos escritores do Novo Testamento no princípio da era cristã. Hoje em dia, o Espírito Santo não inspira mais ninguém a escrever a palavra, mas ele ilumina os seus servos, né, os servos de Deus, quando estão na leitura da palavra, quando estão no estudo da palavra e quando estão na proclamação da palavra de Deus, né, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, né, pregação da palavra que já está escrita, tanto do Velho como do Novo Testamento. Amém? Espero que você tenha aproveitado um pouquinho sobre o tema de hoje, o Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente sintetizou esse estudozinho, né, para ele não ficar tão grande, mas a gente viu aí as principais ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, você pode perguntar, e hoje ele não está agindo? Está agindo. Né? Como a gente viu, ele sempre age, sempre agiu, vai agir na história, né? E também em todas as épocas, em todos os tempos. Então a gente viu como foi que o Espírito Santo ele agiu no Antigo Testamento. Depois tem a ação do Espírito Santo no Novo Testamento e a ação do Espírito Santo na igreja, na vida do crente, trazendo aí iluminação, trazendo aí conhecimento da palavra, né, e trazendo condições de o povo de Deus proclamar essa palavra que já foi inspirada, que já foi escrita e que deve ser, então, anunciada para todas as pessoas. Ok? Espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido um pouquinho. Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Em nome de Jesus, na quinta-feira, nos encontramos novamente para mais um tópico sobre o estudo sobre o Espírito Santo de Deus, a pneumatologia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela conclusão desse estudo de hoje. Queremos te agradecer porque teu Espírito nos ajudou, nos iluminou para que a gente pudesse entender um pouco mais da atuação do teu Santo Espírito no Velho Testamento. Muito obrigado, ó Deus, nos abençoa, nos dá uma noite de paz e tranquilidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser e permitir.